Olá pessoal, muito boa tarde, boa noite, bom dia, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo. Hoje nós vamos continuar aquele vídeo anterior que nós estávamos falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá, gente. Agora em agosto de 2021, ela vai terminar de ser implantada, ou seja, nós tivemos 2 anos aí desde a sua promulgação em 2018 até 2020, que quando começou a vigorar a lei, e agora em 2021, agosto de 2021, até devido à pandemia, né, houve um atraso aí, eles previram tudo isso, para que as sanções comecem a serem aplicadas. Ou seja, daqui para frente, gente, a partir de agosto de 2021, todas as empresas, todas as pessoas que coletam dados dos seus clientes devem implantar esta lei nos seus respectivos estabelecimentos comerciais. Isso é muito importante porque as multas são pesadas, variam de 2% do faturamento anual das empresas até 50 milhões. Tem vários tipos de sanções. Começa em advertência, vem multa, a publicidade dessas empresas que forem condenadas, né, depois de comprovado que essas empresas não respeitaram essa lei, elas vão entrar para um cadastro aí de más empresas, tendo em vista que esses dados, essas empresas que não tiverem tido esse cuidado, vão ter seus nomes publicados. Então, vai ficar muito ruim para a imagem dessas empresas junto aos seus consumidores, referente a essa coleta de dados, a esse armazenamento, a essa utilização. Então, todas as empresas hoje no Brasil têm que ficar de olho, tem que contratar realmente profissionais que sejam especializados nessa área agora para poder fazer essa implantação na sua empresa. Porque senão realmente as empresas vão ter problema. O problema do brasileiro é que eles deixam tudo para a última hora. E uma pesquisa recente foi constatado que mais de 80% das empresas brasileiras não estão preparadas para implantar a Lei Geral de Proteção de Dados. E agora, em agosto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já vai começar a fiscalizar. Então, ou seja, é muito necessário, é sine qua non que as empresas se atualizem e implantem essa legislação que está em vigor. Essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão federal, eles já implantaram um canal na internet, aonde os titulares desses dados poderão peticionar, poderão abrir processos administrativos contra os coletores de dados, ou seja, contra a pessoa física ou jurídica que coletou esses dados para a utilização desses dados, né? Então, pessoal das empresas, principalmente, por que eu me dirijo mais às empresas? Porque são mais empresas que coletam dados, mas nem só empresas coletam dados, né? Mas eu tô me referindo a todas as empresas que coletam dados fisicamente e online. É muito importante que vocês se adequem à lei e quando vocês forem formar um cadastro onde as pessoas vão fornecer os seus dados, é muito importante que haja uma cláusula clara, específica e solitária, ou seja, uma cláusula falando exatamente sobre essa questão da autorização. E é muito importante vocês deixarem claro também nos seus contratos, que sejam online, que sejam cadastros online, que sejam físicos, o objetivo desse cadastramento, a autorização, para que ela está sendo dada, para que ela está sendo armazenada, qual o objetivo dessa coleta de dados. E todo titular pode, a qualquer momento, ter acesso a esses dados. As empresas têm que começar a pensar fora da caixinha. Como é que vocês vão disponibilizar esses dados aos seus clientes? Porque esse acesso tem que ser dado, tem que ser garantido.
E a qualquer momento que o cliente queira que esses dados saiam do banco de dados de vocês, vocês têm que tirar imediatamente. É ele que diz quais as retificações que tem que ser feitas e quando tem que ser retirado o nome dele desses dados, desse cadastro. Então, ou seja, se o cliente exigiu que se tire esse cadastro, vocês também têm que fazer esse provisionamento e previsionamento, né? Prever como é que vocês vão deixar isso à disposição do cliente, entendeu? Então tem que ter uma cláusula ali, vamos colocar de distrato, né? Que é quando o cliente vai e retira, pede a retirada, a extinção ou seja, ele tira essa autoridade de quem detém esses dados, né, de serem utilizados os dados dele. Isso as empresas também têm que implantar. Então, o que acontece? Não é só uma lei. Muitas empresas estão pensando assim, gente, mas por que eu vou implantar uma lei? Justamente por isso, porque você tem que adequar contrato, você tem que adequar cláusulas contratuais, procurar suporte para que você não venha a cair nessas infrações e ter que contratar um profissional para ter que recorrer, gastar mais e muito provavelmente vocês não vão ter êxito ao final. Então, ou seja, é a prevenção. Todos os profissionais que estão falando a respeito dessa lei, nós estamos falando sobre a prevenção e implantação da Legislação Geral de Proteção de Dados, para que todas as pessoas entendam a importância, a necessidade de você, quando for detentor desses dados, saber guardar, saber coletar, saber utilizar, saber o objetivo, o prazo de tempo de uso e não deixar vazar, porque a responsabilidade no vazamento é muito grande. É muito grande. Talvez se você tiver uma multa grande aí, ou seja lá uma publicidade disso, pode ser a falência de uma empresa. O nome de uma empresa hoje em dia, muitas das vezes, é maior, inclusive, do que o seu próprio patrimônio. Deu uma atropelada na língua aí. Mas é mais ou menos isso, gente. Hoje não, eu acho que sempre foi assim, hoje em dia ainda mais. O nome de uma empresa, assim como o nome de uma pessoa, é o patrimônio maior que ela tem. Então, justamente por este motivo, vocês têm que se adequar à nova lei. Tá bem, gente? Os vídeos hoje são curtinhos, mas é mais mesmo pra gente finalizar essa parte. E fiquem de olho, porque agosto tá ali na frente.